Saiba como identificar e combater o bullying com a psicóloga clínica Virgínia Novo. Oi, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre bullying. Todo tipo de agressão física ou psicológica que uma ou mais pessoas fazem a uma determinada outra pessoa, uma determinada que a gente chama vítima. Tristeza, são mais sintomas psicológicos, né? Tristeza, baixa autoestima, se sentir intimidada, se sentir agredida, ela fica mais, como eu disse, introspectiva, ela se isola, né? Momentos de depressão, ansiedade. Tem uma vasta gama, mas esses são alguns dos principais sintomas. E as características também dessa vítima. Geralmente ela é escolhida por essas características, por ser mais retraída, por ter uma etnia diferente, por ter uma nacionalidade diferente, no caso, por ser bonita ou não, por ser... É algo diferente, né? E geralmente a diferença causa um certo afastamento, uma certa forma de lidar de uma forma rudimentar, né? E que geralmente é feita por uma pessoa. Geralmente uma pessoa ela direciona esse olhar para essa vítima, né? E aí como então a gente vai classificar quem é essa pessoa, esse abusador, esse opressor? Quais as características de quem pratica o bullying? Bom, aí a gente está entrando então nas características de uma pessoa muito opressora, de uma pessoa controladora, de uma pessoa com inveja, com características assim que não são muito agradáveis, né? Mas ela é uma má pessoa? Não, né? Porque de alguma maneira, apesar dela estar se projetando com muita força no outro, com uma agressividade muito grande, assim, muito intensa, na verdade ela tem suas qualidades que ela ainda não descobriu. Mas o bullying é normal, é usual, mais que a gente imagina. Ele costuma atuar mais no campo escolar, mas também nós temos o bullying na fase da adolescência e fase adulta, que é mais normal que a gente imagina. Se for dentro de casa, ele pode começar a notar características do tipo assim, mudança de comportamento muito forte, assim, de 8 para 80. Então a pessoa começa a usar cores mais escuras, começa a não querer sair muito de casa, começa a não querer interagir, começa a se isolar, começa a ficar triste, choro, uma depressão intensa. O ambiente escolar também pode perceber esse tipo de característica nessa criança. E como detectar isso? Quem pode ajudar nisso? Um psicólogo, um assistente social, se for dentro de uma escola, um orientador que esteja também no colégio, professor que pode detectar, algum outro colega que esteja mais atento, uma pessoa amiga. Bom, várias pessoas podem estender a mão para essa pessoa, né? Para essa vítima, assim como também para o abusador. A gente está vivendo um momento com uma interação muito grande nas redes sociais. E o cyberbullying é mais normal do que a gente possa imaginar. E como isso acontece? Ah, tá, mas e aí, como é, né? Bom, simples.
esse opressor, esse abusador, ele se utiliza da rede social, geralmente com perfil fake, um perfil falso, onde ele possa interagir com essas vítimas, até algumas se enredar nas mensagens que ele vai passar, ou na má intenção que ele tem de praticar algum ato. E qual o objetivo que ele tem, né? Bom, para o prazer dele pessoal, para se mostrar uma superioridade, que ele possa, né, se utilizar desse momento para isso, para brincar, para fazer mal ao outro, para deixar essa vítima completamente assim atônita dentro do ambiente da internet. Então, não é uma questão fácil. E a gente pode, inclusive, ver que pode não ser um só. Geralmente, uma pessoa, ele coordena isso, mas não necessariamente ele esteja sozinho. Isso pode acontecer ele tendo uma outra gama. Geralmente, ele lidera uma gama de pessoas que possa fazer mau uso desse momento. A gente também tem, dentro dessa área do cyberbullying, que essa pessoa se utiliza da vítima por interesses mais variados, pode ser para uma extorsão, pode ser para um conteúdo sexual, pode ser para uma exploração, de várias formas, né? Dentro desses bullyings, existem um conteúdo, um bullying velado. O que é esse bullying velado? É quando essa pessoa geralmente atua com os demais, para fazer a vítima de boba, se utilizar dessa vítima. E como é que isso acontece, né? Se essa pessoa, quanto mais tu te utilizar desse tipo de conteúdo, quanto mais força você sente no ataque, essas pessoas fazem no ataque, mais importância tem essa vítima para esse opressor. E como é que a gente vê isso, né? É simples, é só tu ver uma crescente no ataque. O ataque é muito forte, de tal forma que tenta descentralizar essa vítima do eixo central dela. Mas por que isso? Porque essa vítima é valorosa. Em qual sentido, né? Ela tem características que talvez, por ser diferente, isso chame atenção. Isso seja importante para esse opressor. Ou por ele ter, nessa vítima, o objeto de desejo dele. Isso pode acontecer, né? E qual a característica mais intrínseca, que parte realmente do opressor? É o fato dele ter uma obsessão por essa vítima, querer um controle, né? E geralmente essas pessoas, quanto mais socialmente bem colocadas, elas exercem uma influência muito grande. Ou seja, quanto mais influência você tem, tipo um cargo muito importante, alguma coisa assim, mais você vai se utilizar dos séquitos que estão ao teu redor e que te seguem. É como se fosse se a gente fosse transformar isso para um exemplo, claro, a gente podia trazer isso quase para uma religião, assim, que um séquito segue aquela pessoa, né? E sem questionar. E trazendo muita dor para aquela vítima. Mas daí eu fico pensando, e como fica essa sociedade, que a gente pode imaginar que esteja quase uma sociedade, quase toda ela doente, porque sim, quem faz parte dessa cadeia, quem se junta a esse tipo de... Quem faz parte dessa orquestra arquitetada para machucar aquela vítima, para se utilizar daquela vítima, com certeza também tem algum problema relacionado, ou tem alguma intenção de ter algum ganho secundário, ou tem alguma intenção até de ficar protegida, porque, bom, não, eu vou aderir junto a esse movimento, porque daí eu fico protegido, eu estou protegido, e daí só aquela coitada daquela vítima está exposta. É muito triste,
É muito triste a gente ver isso, principalmente nos momentos de agora, essa pandemia, acredito que tenha suscitado muito isso. E acredito também que talvez isso possa acontecer sem essa pessoa, esse líder, ter uma real intenção de machucar tanto, magoar tanto, mas o que não dá para se entender claramente e que a gente ainda vai tentar descobrir mais para frente é porque essas outras pessoas aderem a isso, aderem junto a isso. Então, ao invés de tu ir lá e ajudar uma vítima, por exemplo, se tu é uma pessoa adulta e que tu tem um certo entendimento, tu não vai fazer parte desse pacto. Então, o que importa é a gente saber, quanto mais forte o ataque nessa vítima, inversamente proporcional é a inveja, o ciúme e também, quanto mais ataque de mais pessoas em cima dessa vítima, mais importância ela tem. Isso é o que a gente pode concluir. Mas você que foi vítima de bullying, ou que tem alguma dessas características, para você eu digo, procure um profissional especializado, um profissional de confiança, em que você acredite, existem bons profissionais. Apesar da gente se deparar atualmente nessa pandemia com uma situação complicada, das pessoas estarem querendo algum ganho extra, ou estarem querendo se firmarem em algum trabalho, ou estarem querendo expandir os seus negócios, ou estarem querendo só fazer parte daquele grupo para poder machucar, porque sim, tem a questão do pertencimento, por isso que eu falei da importância da gente saber quem é essa outra pessoa que está praticando isso, quem é esse líder. O importante é chegar no líder. Quem é o líder? O líder, a gente diz, quanto mais influente e num cargo importante ele tenha, mas ele tem que estar num cargo importante, né? Não adianta ele estar sem trabalho agora, ele tem que estar num cargo importante. Quanto mais importante esse cargo for, mais ele tem poder de articular e mais força para humilhar. Mas assim, quem é vítima de bullying tem que saber que é uma pessoa valorosa, ela tem que ter uma autoestima muito forte e entender que aquilo é apenas uma projeção. É difícil, eu sei que é difícil, mas procure um profissional especializado. Fica aqui a minha dica. É um tema que seria muito mais vasto para a gente poder levar, duraria muito mais tempo para poder falar sobre isso, teriam mais repercussões, mais desdobramentos, mas eu acho que eu tentei sintetizar nesse pouco tempo que a gente tem, que é um programa semanal, dentro da minha área da saúde, tentei clarear o máximo possível essa situação. Estou aqui disponível, o meu Instagram está disponível para receber sugestões de outros temas que vocês queiram tratar mais para frente. Eu sei que a minha pasta é da área da saúde, mas aceito sugestões, enfim, o que vocês queiram ouvir, a gente pode trazer para pautas nos próximos encontros. Desejo a vocês uma boa semana, uma boa tarde e fiquem bem.